Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concurso vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for, que cai o conteúdo de História. O e-mail historiacomperrun@outlook.com, Facebook Istuçá e o celular para mensagem 3291650267. O resumo PM Alagoas. Lembrando para vocês que todas essas aulas aqui para cima da playlist Resumo 1 PM Alagoas servem para o seu concurso. Então, resumo PM Alagoas. Hoje nós vamos falar sobre Segunda Guerra Mundial. Pessoal, o que nós temos que entender? A Segunda Guerra Mundial vai de 1939 a 1945. Uma aula que eu teria que ter visto com vocês, e eu vou gravar a próxima, é sobre crise de 1929, porque está dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial. Professor, não tem nada a ver, o negócio acontece lá atrás, a guerra 10 anos depois. Eu sei, mas só que a crise de 1929 vai influenciar para a Segunda Guerra Mundial. Mas o que nós temos que entender aqui primeiramente? Teremos que entender que o final da Primeira Guerra, em 1918, foi um desdobramento para o início da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Gente, ao final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela é imposta a ela o chamado Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi um tratado em que, no final da Primeira Guerra, você tem vários tratados sendo firmados, como, por exemplo, com a Áustria-Hungria. Tratados esses que vão desde perda de territórios, diminuição de contingente bélico, entre outros. Mas o Tratado de Versalhes é um dos tratados mais importantes daquele momento, porque ele vai ser direcionado unicamente à Alemanha, né? O presidente dos Estados Unidos, Wilson, ele queria, nesse caso, que fizesse vamos dizer assim, um tratado aonde não tivéssemos perdedores, ninguém fosse culpado da Primeira Guerra Mundial. Só que a França e a Inglaterra queria pôr de qualquer jeito a Alemanha como a culpada e única da Primeira Guerra Mundial. Principalmente a França, porque é a Alemanha que vai dar o baile em Versalhes para o tratado, né? E nesse Tratado de Versalhes será um tratado que vai humilhar e muito a Alemanha. Além de dividir, formar uma república, né? Você vai observar o que também? A Alemanha teria que pagar uma dívida, né, uma compensação em dinheiro, que era uma dívida quase que impagável, né? Uma quantia em dinheiro, um débito em que a Alemanha não ia conseguir pagar e nunca, né? E também a diminuição no número de soldados, no número da marinha, no caso do armamentos bélicos. Então você tem várias coisas no Tratado de Versalhes que vão humilhar a Alemanha. E lembrando que a Alemanha, com a sua história aguerrida, né, lá desde o Império Romano-Germânico, depois nós observamos com Otto Bismarck a ideia da unificação alemã, a ideia de que o alemão primeiramente nasce um soldado, depois se forma alemão, é uma ideia muito forte para a Alemanha. Nesse caso, vai se desenvolver, depois do Tratado de Versalhes, um chamado revanchismo alemão. Beleza, pessoal? Outra coisa que nós temos que entender, a crise de 1929 vai influenciar e muito para os chamados regimes totalitários. Regimes totalitários esses que são formados entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Que regimes totalitários seriam esses? Francisco Franco na Espanha, Salazar em Portugal, Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, Vargas no Brasil. Então são regimes autoritários, regimes antidemocráticos, mas principalmente regimes
capitalistas. Tranquilo, pessoal? Mas o que nós temos que entender? Professor, você falou de regimes capitalistas, mas a crise de 1929, que você vai falar ainda, numa aula sobre ela, foi uma crise que quebrou o mundo capitalista. Isso mesmo, vai quebrar o mundo capitalista. E quem vai sobreviver nesse caso é quem? A Rússia. Nesse caso, a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, aonde a União Soviética não é um país, mas um conjunto de países, aonde você tem dentro dele a Rússia. Tranquilo? E o que nós temos que entender? Quando acontece a crise de 1929, o regime capitalista quebra. Todos os regimes capitalistas quebram. Beleza? Aí o que acontece nesse momento? Acontece nesse momento em que começa a surgir regimes autoritários. Por quê? O regime capitalista quebrou, só que ao final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, nós já observamos uma divisão que nós podemos dizer até mesmo bipolar. De um lado, o mundo capitalista, e de outro lado da Revolução Russa, o mundo socialista. Né? Então, com a quebra do capitalismo, o socialismo está em alta. O socialismo está no alto de tudo. Não tem problemas com a União Soviética. O socialismo está bom. Está contendo comércio, o pessoal não está desempregado. Já no capitalismo é a crise. Né? E o que nós temos que entender? Nesse momento, nós observamos o quê? Você sendo um alemão, ainda mais na Alemanha naquele momento, né? Ao final da Primeira Guerra Mundial e ainda mais com a crise de 29, você endividado, vendo o quê? Que o socialismo está bem, está na alta, você vai pensar, poxa, o capitalismo é bom, é ruim e o socialismo é bom. Ou seja, o que nós temos é um avanço dos partidos comunistas, ou seja, um avanço socialista rumo ao Ocidente europeu, né? Rumo ao Oeste europeu. E é nesse momento que nós temos o surgimento dos regimes totalitários, como são regimes capitalistas, que seriam mais como se fosse um quê? Uma barreira contra o avanço socialista. Então, a subida da União Soviética como uma potência, isso também vai ser um dos antecedentes para essa Segunda Guerra Mundial, um desses motivos, porque a Alemanha, a Itália tem que se militarizar, tem que ficar mais forte, tem que se desenvolver por causa de quê? Porque o socialismo está se expandindo. Beleza, pessoal? E aí que nós vemos uma coisa. Ao final da Primeira Guerra Mundial, Wilson presidente fala dos Estados Unidos na criação da chamada Liga das Nações. A Liga das Nações, criada em 1919, como que se fosse uma ONU da vida de hoje em dia. Só que essa Liga das Nações, qual que era o interesse, qual que era o objetivo dela? A preservação da paz, a mediadora para que não acontecessem os conflitos entre países. Só que, com o passar do tempo, essa Liga das Nações vai se ver fragilizada, porque os próprios Estados Unidos saem da Liga das Nações e você tem Inglaterra, França, mas só que a própria União Soviética não está, porque ele é socialista. E essa Liga das Nações, ela se vê aquilo que poderia promover a mediadora entre conflitos para não acontecer a prevenção da paz, a preservação da paz, acontece ao contrário. Você tem atitudes por diversos países que vão de encontro aos objetivos das Ligas das Nações. Como, por exemplo, em 1931, o Japão ataca a Manchúria. Outra coisa que nós temos que observar também, a política de expansão da Alemanha. Nós vamos ver que a Alemanha de Hitler começa a se expandir. Divide a Polônia num tratado com a própria União Soviética, de um tratado de não agressão, que nós vamos observar mais na frente. Ela começa a tomar outros territórios, começa a se militarizar.
Só que ela é vista como boa pela Inglaterra e pela França. Por quê? A Alemanha forte e uma Itália forte poderiam impedir o avanço do socialismo. Enquanto Hitler estivesse de olhos virados, focados, capitalista contra a União Soviética socialista, não teria problema. O problema é que eles deixam Hitler ir até um ponto que Hitler gosta do negócio e quer dominar o mundo, né? A Espanha de Franco, né? Francisco Franco é um ditador, né? Naquele momento, um regime autoritário que será instalado na Espanha contra os republicanos. Vai ser também uma área de experiência militar para a Alemanha. A Alemanha desenvolvendo, sendo que no Tratado de Versalhes não podia, só que Hitler começa a desenvolver militarmente a Alemanha e começa a fazer táticas de experiência para uma possível guerra. Como, por exemplo, a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, ataca diversas regiões da Espanha, como no caso sendo uma experiência. Só que o pessoal tá deixando. Tá bom, o cara tá ali combatendo, mas ele tá do nosso lado, ele é capitalista. O problema é que ele começa a voltar os seus olhos para a dominação em geral. A formação do chamado Terceiro Reich, o Tratado Germano-Soviético, ou também chamado de Tratado Ribbentrop-Molotov, aonde você tem o quê? O Pacto de Não Agressão com a União Soviética. Ou seja, a Alemanha ficaria um bom tempo em paz com a União Soviética. Não atacaria a União Soviética. E o que aconteceria? Agora a Alemanha vira seus olhares para o frente ocidental. Vira seu olhar para o lado da França. Aí começa, nesse caso, com a invasão da Polônia, né? E depois os ataques e as manobras militares da Segunda Guerra Mundial. Nesse caso, de um lado, você tem França, Inglaterra, Estados Unidos. Depois, né, nós vamos observar que os Estados Unidos vai entrar, mas por causa de interesses no Pacífico, porque o Japão estava começando a dominar o Pacífico e, consequentemente, o ataque à base aérea de Pearl Harbor vai ser um dos grandes estopins para os Estados Unidos entrar na guerra. Só que isso foi uma coisa que os Estados Unidos já ia entrar, porque o Pacífico estava ficando, nesse caso, nas mãos japonesas. E o que nós temos que observar depois disso? A União Soviética entra também através dos aliados. E nós temos que entender o que, gente? Através da aliança e do eixo, né? O eixo, no caso, seria a Alemanha, Itália e Japão. Mas a União Soviética entra na batalha. Por quê? Hitler invade a União Soviética. O tão esperado encontro entre Hitler e Stalin. E nesse caso nós temos que observar muito profundamente o que? A Batalha de Stalingrado. Muito decisiva para a derrota alemã. Porque a União Soviética, com o seu chamado Exército Vermelho, vencendo os alemães nas batalhas de Stalingrado, Leningrado, começa uma contraofensiva rumo a Berlim. E é indiscutível que a vitória da Segunda Guerra Mundial se dá muito por causa da União Soviética. Beleza, pessoal? E o que nós temos que entender depois disso? Temos que entender que, ao final da Segunda Guerra Mundial, com as bombas atômicas sendo lançadas em Hiroshima e Nagasaki, começa superpotências a serem transformadas. Um mundo bipolar. De um lado capitalista, de outro lado socialista. Todos os dois querendo áreas de influência. E o que nós observamos depois disso? A chamada Guerra Fria. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado. Espero vocês na nossa próxima aula, na nossa playlist aqui. Resumo PM Alagoas. Mas lembrando que
Essas playlists de História do Brasil, História da América, História Geral e também Pulo do Gato são super completas. Lembrando que aqui nas descrições vai estar o link remetendo vocês a playlist de História Geral, onde eu vou estar falando aula tal ao número tal sobre Segunda Guerra Mundial, que é mais completa. Beleza, pessoal? Um abraço e valeu!